Muito obrigada pelo convite. Eu estou, nesse momento, substituindo a doutora Luciana Yume. Espero poder fazer jus à presença da doutora, à ausência da doutora Luciana, que é uma palestrante maravilhosa, uma pessoa muito importante no programa. Eu vou começar, vou compartilhar com vocês a minha tela, se vocês me permitem. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. O tema que foi colocado para mim seria segurança do paciente, educação e saúde. Minhas credenciais, não tenho qualquer conflito de interesse, a palestrante inicial já falou sobre as minhas credenciais. Eu gostaria de dividir essa apresentação em 3 momentos, né? O primeiro momento seria o que é a segurança do paciente. Fazer uma leve introdução, já que é um tema extremamente novo, recente, e eu imagino que alguns não conheçam. Por que aprender segurança do paciente? Por que ensinar e por que aprender seria o segundo momento, e por fim, como inserir o tema nos currículos da saúde. Vou começar com o que é a segurança do paciente. Esse é um tema bastante novo, recente, portanto, a gente tem que começar do começo. O que é a segurança do paciente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Essa é a classificação da Organização Mundial de Saúde, de 2009, e alguns conceitos já chamam a atenção. É a redução do risco, ou seja, não é zerar o risco. São danos aos danos desnecessários. Então, se tem danos desnecessários, existem danos necessários. A redução ao risco nos remete claramente a uma característica de alguma coisa que você não pode evitar. A inevitabilidade dos erros num trabalho humano é absolutamente importante que a gente entenda. E os danos desnecessários? Em saúde, você tem danos necessários, que é como quando você faz, por exemplo, uma punção. Você danificou a pele do indivíduo, mas foi para o bem dele. Esse é um dano necessário. O que é um dano desnecessário? Um dano desnecessário seria você internar um doente internado com pneumonia, digamos, ou com uma fratura de fêmur e acabar com uma pneumonia ou com uma úlcera de pressão. Isso é um dano desnecessário e é isso que a Organização Mundial de Saúde pretende e quer abolir. São o que a gente entende então, do que afinal nós estamos falando. Nós estamos falando de eventos adversos. Eventos adversos, pela figura que eu coloquei aí, já para chamar a atenção, são incidentes gerados por erros cometidos por profissionais que resultam em danos, aqueles danos que a gente falou inicialmente, que são não intencionais. É importante chamar a atenção que esses erros são não intencionais. Eles são decorrentes da assistência, ou seja, da prestação da assistência, e que não guardam relação qualquer com a evolução natural da doença de base. Ou seja, o indivíduo internou porque tem uma fratura de fêmur e acabou evoluindo para uma pneumonia bacteriana. E isto é um evento adverso, causado, na maior parte das vezes, por erros em saúde, que a gente vai ver daqui a pouquinho com algum detalhe. Qual é o impacto na saúde que esses eventos adversos causam? Eu apenas peguei alguns aqui, os mais chamativos. Evento adverso é uma das 10 maiores causas de morte e incapacidade no mundo. 1 em cada 10 pacientes sofre evento adverso nos países desenvolvidos. Não estou falando do Brasil, dos países em desenvolvimento. 15% de todo o gasto em saúde são usados para cobrir todos os aspectos dos eventos adversos. O dano ao paciente é a 14ª causa de ônus global, de gasto global de doenças que só são iguais, semelhantes à tuberculose e à malária. Erros de diagnóstico, são erros extremamente frequentes,
contribuem para o óbito de 10 em cada 100 pacientes. Ou seja, 10 em cada 100 pacientes que entram num tratamento ou no hospital corre risco de ter o seu diagnóstico errado. Procedimentos cirúrgicos inseguros causam complicações em 1 de 4 pacientes. 25% dos pacientes que são operados, em média, podem ter alguma complicação cirúrgica por atos inseguros em cirurgia. O custo associado a erros de medicação chega a quase 1% dos gastos totais em saúde. E, finalmente, infecções hospitalares afetam 14% dos pacientes em todo o mundo. São apenas alguns dos impactos que a gente pode ter, apenas para avaliar do que nós estamos falando. Então, esses eventos, que são decorrentes de erros do profissional e do sistema, ou seja, o que a Organização Mundial de Saúde quer dizer é que evento adverso ocorre por algum erro que é involuntário do profissional de saúde e que o sistema não foi capaz de coibir. Este é o ponto fundamental do que nós estamos falando nessa tarde. Então, dito isto, por que aprender segurança do paciente? Está bastante lógico dentro do impacto. Por que eu preciso aprender e ensinar a segurança do paciente nas graduações, mas também pós-graduação, e no ensino técnico das carreiras da saúde? Por que nós precisamos? Porque errar é humano. Muito mais do que uma frase de efeito, e essa é uma frase bastante conhecida, uma frase de efeito, errar é humano, é uma característica do ser humano. Todo ser humano e todo trabalho humano vai ter erro. Erros são involuntários. A gente tem que repetir isso com alguma frequência, porque erro é uma palavra muito forte. Mas erros são involuntários, ninguém erra porque quer. Logo, o erro zero é impossível. Daí, então, a gente chama a atenção da Organização Mundial de Saúde, que fala em reduzir os erros, reduzir as chances, os riscos do erro. Porque erro é impossível. Por quê? Porque errar é humano. Então, se erro zero é impossível, alguma coisa sempre pode sair errada. Logo, os profissionais devem estar conscientes de que podem errar um dia. E, diante disso, os futuros profissionais precisam saber lidar com os erros. A gente não vai querer que eles continuem colocando os erros, escondendo os erros debaixo do tapete, porque hoje em dia há uma política punitiva, que é o que a segurança do paciente quer banir, a política punitiva, para fazer com que nós consigamos aprender com os erros. É o grande conceito de segurança do paciente. Mas errar é mesmo humano? Vamos ver. Existe uma teoria chamada teoria do queijo suíço, muitos de vocês já ouviram falar, que é da autoria de um psicólogo suíço, James Risen. Ele dividiu 2 tipos de fatores que contribuem para que o ser humano erre no seu trabalho, no seu ofício. Os fatores contribuintes latentes e os fatores contribuintes ativos. Os fatores contribuintes latentes são aqueles oriundos de processos de gestão. E por que eles são latentes? Porque o indivíduo que está trabalhando naquele momento não vê, não consegue perceber. Já os fatores contribuintes ativos acontecem no momento do trabalho. E ele, mais das vezes, consegue perceber, até porque o erro é imediato. E eles são divididos, esses fatores, em erros ou violações. Qual a diferença? Erro, mais uma vez, é involuntário. E violação é voluntário. Quem faz uma violação, está violando uma regra, uma lei, porque quer, voluntariamente. Não necessariamente para errar. Às vezes até gera acertos, gera uma grande novidade. Muito bem. E nesses fatores latentes, como é que eles funcionam? Bom,
Eu planejo fazer uma nefrectomia à direita, pretendo retirar o rim direito, mas o resultado é que eu retirei o rim esquerdo. Ou seja, o indivíduo sai, isso não é incomum, sai de uma cirurgia sem com o rim direito doente e sem o rim esquerdo. Ou seja, uma tragédia, um evento adverso gravíssimo que pode ocorrer com qualquer um de nós. O que pode ter ocorrido nesse momento para que neste trajeto o que eu planejei não aconteceu? Segundo James Reason, existem várias barreiras que ele aqui chamou de fatias do queijo suíço, que é todo esburacado, que muito raramente esses buracos se coincidem. Mas se eles se coincidirem, eles vão chegar a um resultado gravíssimo. Que barreiras são essas? Dentro dessa metáfora que ele está fazendo do queijo suíço, essas barreiras são os fatores, são o que a gestão pode fazer para evitar os fatores latentes, que são, por exemplo, sobrecarga de trabalho, né? O indivíduo trabalha 24, 48 horas ininterruptas, horário equivocado, equipe em múltiplas salas, iluminação inadequada, muitos outros, né? Mas aqui eu estou falando da nefrectomia. E quais são os fatores contribuintes para que o indivíduo o profissional de saúde erre no momento do seu trabalho? Por exemplo, ele falhou na anamnese, ocorreu um lapso e ele esqueceu a anamnese. Falhou o exame de raio-x. Ele se recusou, o cirurgião se recusou a fazer o checklist. E no checklist a gente tem que marcar qual é o local que o cirurgião vai retirar, o rim direito ou o rim esquerdo. Trocas de procedimento, né? O indivíduo chega para fazer uma nefrectomia, acaba fazendo um outro procedimento, ou vai fazer uma retirada de um membro, retira o outro do outro lado. Esses, então, segundo James Reason, são a marca de que errar é mesmo humano e que, sobretudo, a gestão é capaz de criar barreiras para que esses erros humanos não gerem os eventos adversos, os danos em saúde, né? As lesões em saúde. Esses fatores latentes, quais são? Geralmente, os fatores latentes, todos eles são devidos à estrutura hospitalar. Já os fatores ativos são devidos ao profissional, à equipe de saúde. Os fatores latentes são, basicamente, comunicação, estrutura inadequada do hospital, decisões inadequadas, equipe de saúde mal formada ou não presente, e uma cultura de segurança capenga ou inexistente. Esses são os grandes, maiores erros, os maiores fatores, contribuintes para o erro. E de todos eles, a comunicação é a mais importante. A falha na comunicação. Já os fatores contribuintes ativos dizem respeito fundamentalmente a fatores humanos, fatores que foram chamados a atenção basicamente pela aviação, mostrando que se uma equipe de voo funciona muito bem, com várias armas de segurança, ele evita os fatores humanos, como, por exemplo, a memória, que é muito limitada, o cansaço, a fadiga, a fome, o estresse, se o indivíduo está doente, tudo isso vai interferir na performance desse profissional, quer da aviação, quer da saúde. Entre os fatores latentes, eu vou chamar muita atenção aqui da comunicação. A comunicação inadequada é um fator sistêmico, é, portanto, um fator latente, é um fator que contribui fundamentalmente para gerar erro. Entre os fatores sistêmicos, entre o impacto que pode causar uma comunicação inadequada, a gente chama atenção para os tipos de comunicação. Existe o tipo de comunicação pelo discurso oral, existe a entonação vocal, existe a expressão facial. E, pasmem, o discurso verbal, ou seja, as palavras que eu busquei para me comunicar com o meu interlocutor,
tem apenas 7% de impacto na comunicação. Como é que meu paciente vai entender o que eu quero dizer para ele? Já a entonação da voz tem 38%, já tem um impacto maior. No entanto, a expressão facial tem 55% de impacto. Ou seja, o profissional de saúde tem que treinar como é que ele vai falar com o seu paciente para que ele consiga entender o que ele está dizendo, né? Que é a comunicação. Comunicação não é só dizer alguma coisa, é dizer e saber e que o outro entendeu como você quis dizer. Já os fatores contribuintes, o mais importante de todos são os fatores humanos, que são 24 horas de sono, de privação de sono, você tem mesmo, mais ou menos o mesmo efeito do álcool no sangue. Ou seja, com álcool você não pode dirigir, mas você pode fazer uma cirurgia de coração, por exemplo. De modo que esses fatores humanos, eu quero crer que eu já deixei bem claro que eles são uma característica do ser humano. Eles acontecem, ele tem que dormir, ele tem que descansar, alguns medicamentos interferem na sua performance e assim por diante. Existem outros fatores contribuintes, e aqui eu vou chamá-los de externos, que são basicamente o que a indústria farmacêutica nos dá, uma verdadeira cilada, que é medicações look-alike and sound-alike, que, ou seja, medicações semelhantes em tudo, na embalagem, em tudo que causa o erro do profissional de saúde. Quantos de nós já não ouviu tantos anúncios de erro médico, erro de saúde, enfermeira matou não sei quem, porque injetou, enfim. Alguns desses erros são ocasionados por medicações semelhantes. Catástrofes. A complexidade do caso também é muito importante, a complexidade do sistema. Quanto mais complexo o sistema, mais chance de erro eu tenho. E os fatores relacionados ao paciente que o profissional, às vezes, não pode, às vezes não percebe, mas que atrapalham muito, oferecem chance de erro. Por exemplo, polifarmácia. Às vezes tem paciente que tem 21 itens de medicação. Esse indivíduo tem uma chance de erro altíssima, muito maior do que quem está tomando uma medicação de 4, uma prescrição de 4. Paciente com comorbidades, os idosos, e algumas alterações comportamentais, como, por exemplo, pacientes violentos, que não querem saber, o que querem bater, enfim. Tudo isso nós, profissionais de saúde, precisamos entender, até porque são geradores, são fatores contribuintes para o erro. Como é que são os erros? Né? Mais uma vez, James Reason define os erros, né? Classifica os erros em 2 tipos. Aquele erro de execução, que acontece no momento de você fazer a tarefa, e o de planejamento. De execução, os erros podem ser por deslize, falta de atenção. Isso é muito comum. Quantas vezes você sai de casa e fica assim, fechei a porta ou não fechei a porta? São coisas que você faz no todo dia, que cai no cotidiano, um dia você tem um lapso, você tem um deslize, perdão. E os lapsos, que são falhas de memória. Você todo dia faz alguma coisa, mas de repente ocorre um lapso de memória. A gente poderia aqui falar horas sobre esses deslizes e lapsos do nosso cotidiano. Por quê? Porque somos humanos. Isso mesmo acontece quando a gente está trabalhando. Os deslizes e os lapsos acontecem. E os erros de planejamento são aqueles que a gente planeja a ação, ou a gente se equivoca na aplicação das regras, ou se equivoca porque não tem conhecimento suficiente para fazer aquele trabalho que a gente está planejando. Então, existem fundamentalmente, segundo James Reason, esses tipos de erro. Lembrando que são sempre involuntários. Vamos terminar agora falando sobre o último momento, como inserir, então... Bom, eu acho que já fui bastante clara em dizer que é necessário inserir o tema nos currículos das carreiras da saúde, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto no ensino médio, técnico. Né? Então, a gente vai falar do acessório mais importante, que é o Guia Curricular da Organização Mundial de Saúde, edição multiprofissional, que foi
identificado como uma ferramenta importantíssima para que os profissionais do mundo todo, as universidades e as escolas de saúde do mundo todo, pudessem inserir esse tema nos seus currículos. Ele foi, ele foi identificado como uma das áreas mais importantes. A Organização Mundial de Saúde, a Aliança Mundial, identificou 13 áreas, essa é a área 11, educação para o cuidado. E esse é o nosso guia, o guia curricular, que foi lançado nos Estados Unidos em 2011 e que a própria Organização Mundial de Saúde estimulou que fosse traduzido, e foi traduzido para vários idiomas, e no Brasil ele foi lançado em 2016. O brasileiro, né, a versão brasileira, assim como todas as outras, japonesa, chinesa, se encontram na página da Organização Mundial de Saúde, e depois do Brasil, outras quatro versões já saíram, sendo que a última foi a alemã, em 2018. Engraçado que eu gostaria de frisar que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, na sua página, mostra que o brasileiro, a versão brasileira, a versão portuguesa, né, na língua portuguesa, é a terceira mais acessada. Só perde para a Indonésia e o próprio Estados Unidos, que a grande maioria acessa o original. E apesar disso, e eu estou mostrando porque, apesar disso, nós ainda não estamos no Brasil com um grande número de universidades trabalhando o tema. Por isso nós estamos aqui conversando. Bom, esse guia curricular, na sua forma traduzida para o português, eu tive a honra de coordenar a tradução, junto com a professora Maria de Lourdes Sete, doutora e mestre da PUC-Rio. Né? Esse é o grupo que fez essa tradução. Né? Nós temos vários alunos de pós-graduação, todos tradutores, a professora Maria de Lourdes ao centro, que é a mestre, eu e mais 2 médicos, sendo que um é especialista em ensino médico, ensino das ciências da saúde. E o que o guia fala? O guia deixa muito claro que como é que se ensina a segurança do paciente. Ele tem uma frase lapidar: não fale quando você pode demonstrar, não demonstre se os alunos podem fazer sozinho. Isso cai por terra a questão do ensino tradicional. Né? A metodologia tradicional de ensino é o quê? É um professor em cima do púlpito, no máximo com slides, um quadro negro, todo mundo calado ouvindo. Né? Aqui não. Aqui o professor não fala, é uma sala invertida, uma sala de aula invertida, onde os alunos falam para que eles próprios consigam aprender. Né? Então, não fale quando você pode demonstrar, não demonstre se os alunos podem fazer sozinhos. Qual é o método pedagógico ideal? Bom, o método pedagógico ideal foi identificado através de uma pirâmide muito interessante, criada por um psiquiatra chamado Glasser, que identificou que tudo que nós lemos, nós guardamos apenas 10%. A nossa memória não é capaz de guardar 100% do que nós lemos. Se nós lermos ou se nós ouvirmos, nós guardamos 20%. Se nós virmos, ou seja, uma aula, né? Uma aula a gente ouve, lê e vê, né? Nós guardamos 30%. Se nós ouvirmos e vermos, nós vamos guardar 50%. Ou seja, o método tradicional de ensino garante apenas 50% da aprendizagem. O resto dos 50% nós esquecemos. Simplesmente esquecemos. Ou seja, isso tem que ser melhorado. Como é que se melhora isso, né? Ou seja, aqui nós estamos vendo, hoje em dia, essa fotografia é da década de 70, talvez. Né? Hoje em dia todo mundo estaria no WhatsApp, né? no Instagram, no Facebook, mas elas estão dormindo porque elas eram daquela época. Como é que nós mudamos esse cenário? Nós mudamos esse cenário fazendo com que os alunos mudem o seu momento, mudem o seu espaço. A gente vai fazer com que eles discutam, perguntam, repitam, conversem, debatam,
nomeiem, relatem. A gente vai fazer com que eles participem do assunto ativamente. Por isso o nome é metodologia ativa. Eles estão dentro do processo, não estão apenas ouvindo passivamente um conteúdo escolhido pelo professor. Se nós conseguirmos que eles escrevam, interpretem, traduzam ou pratiquem, eles vão lembrar de 80% de tudo que a gente ensinou. Ou seja, fazer, botando a mão na massa, estando na prática. E, finalmente, se ele for capaz de ensinar, né, mostrar, explicar, resumir, definir, elaborar, ilustrar no papel, no mapa conceitual, o que seja, ele guardou 95% do que ele aprendeu. E ele não esquece mais. E essa é a filosofia básica, o conceito básico de metodologia ativa, que é o método pedagógico ideal para o ensino de segurança do paciente. As atividades recomendadas pela metodologia ativa são fundamentalmente aquelas que estimulam as competências. Competência a gente sabe o que é, né? É um resumo de conhecimento adquirido, habilidade, é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu sei fazer e eu faço. Né? São esses 3 momentos da competência. Né? Então, a aprendizagem baseada na prática estimula todas as competências. Né? Eu sei fazer e eu faço, eu tomo a atitude de fazer. A aprendizagem baseada na prática é a número 1, é a mais importante. Você pode trabalhar em ambientes reais ou em ambientes controlados, como são os laboratórios de habilidade, né? Discussão de caso, etc. É porque você está ativo dentro da cena, dentro do teu trabalho, e não assistindo uma cirurgia. Você está fazendo, quer no laboratório de habilidade ou quer na prática. A outra atividade pedagógica importantíssima é a atividade de pequenos grupos, como o PBL, Problem Based Learning, problematização, o TBL, que é baseado em equipe, né? Aprendizado baseado em equipe, que seria ideal para a prática médica, prática de saúde. Né? E estudo de casos, também estimula todas as competências. É a atividade pedagógica mais recomendada. Atividade pedagógica de simulação, né? Ou seja, aqueles laboratórios muito tecnológicos, onde você tem um trabalho de equipe, habilidades técnicas sendo estimuladas e principalmente fatores humanos. Você vê o que você está fazendo, porque o manequim, aquele robô, robótica, é extremamente realístico. Né? A simulação realística fala sobre isso. E, finalmente, as atividades pedagógicas de dramatização, que são atividades complementares, mas importantíssimas, porque fazem com que o aluno hoje esteja na posição de aluno, mas possa fazer uma dramatização onde ele está na posição de gestor, por exemplo. Então, ele também consegue aprender as habilidades não técnicas, que é fundamentalmente comunicação, empatia, tudo o que precisa para a gente tratar o nosso paciente muito bem. A avaliação de desempenho também ela é baseada numa pirâmide, dessa vez invertida, onde a gente vai ter 2 tipos de avaliações. A primeira, eu avalio o conhecimento, e aí a prova escrita é importante, as provas que a gente já conhece, múltipla escolha, são muito importantes, porque eu estou avaliando o conhecimento teórico. Mas para eu avaliar as habilidades e as atitudes, eu não posso avaliar com uma prova escrita. Até porque não é justo o indivíduo fazer uma prova depois de 1 ano, e se naquele dia ele estiver passando mal, estiver com problemas, aí não. Na metodologia ativa, as habilidades e as atitudes são avaliadas por múltiplos métodos, principalmente o OISE, o famoso OISE, que é o exame clínico objetivo estruturado, onde o aluno demonstra, através de várias estações, o que ele sabe fazer. Né? E os professores vão estar analisando onde os pacientes podem ser pacientes reais, avisados de que aquilo é uma prova, ou mesmo atores, ou mesmo alunos. O exame clínico objetivo estruturado é de todos o mais conhecido, mas existem muitas outras formas de
de avaliação que são somativas e não uma única avaliação. Estou chegando próximo ao final e agora eu gostaria de mostrar como que o Brasil está nessa coisa de ensino de segurança. Desde 2011, quando o guia foi formulado para que as universidades pudessem instituir segurança do paciente nas suas escolas, nós temos, em 2014, uma nova diretrizes curriculares médicas, incluindo segurança do paciente, incluindo ainda a segurança do paciente na residência multiprofissional, também em 2014. Em 2017, o Conselho Nacional de Educação recomenda que todas as carreiras da saúde incluam segurança do paciente nas suas diretrizes. E, de fato, em 2017, a farmácia, o ensino de farmácia, incluiu, saúde coletiva incluiu também em 2017, finalmente, em 2018, a última que incluiu foi o curso de enfermagem. Eu termino aqui esperando que vocês, que eu tenha conseguido passar essa informação de que o guia é, talvez, de todas as publicações, uma das mais importantes para quem quer incluir segurança do paciente nas suas universidades, nos seus ambientes de educação. Mas existem também os cadernos da Anvisa, que são fundamentais, ultradidáticos e que eu recomendo bastante. Muito obrigada pela audiência. Eu termino por aqui. Vamos escutar, então, a Michele Feijó, que é a nossa segunda palestrante. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui para contar, né? A Vera falou sobre essa importância, né, da educação, de incluir a segurança do paciente em todos esses equipamentos, principalmente na educação. E eu estou aqui com uma história para contar, né, do projeto de melhoria de segurança do paciente lá no Hospital São José. Ele foi a implantação do Projeto Nacional de Segurança do Paciente, que é como se fosse assim, um fortalecimento, né? Ele veio do Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS. Isso aqui. E quem sou eu, né? Assim, falando em segurança do paciente, eu sou uma das mais de 800 mãos que trabalham pela segurança do paciente no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, enfermeira, integrante do time de liderança do projeto na instituição. Há 3 anos me ressignifiquei profissionalmente no perfil estratégico de gestão, onde trabalho com qualidade e segurança do paciente. Mas, antes de tudo, e o mais importante, não é o que sou, é o que estou representando aqui hoje. Eu represento um time de profissionais que participaram da construção de melhorias em prol da segurança do paciente, desde a alta gestão até a equipe que está diretamente relacionada à assistência do paciente. Esse projeto, ele é um projeto do PROAD SUS, né? O que é o PROAD SUS? Esse Programa de Desenvolvimento Institucional, ele pegou os hospitais de grande excelência do Brasil e com expertises, né? Por exemplo, em segurança do paciente, que é o Hospital Moinho de Ventos, e fez a proposta para esses hospitais. Olha, preciso que vocês capacitem os hospitais do SUS, né? E foi essa proposta dentro do fortalecimento da Política Nacional de Segurança do Paciente. E o projeto ele veio para buscar mesmo proteger os pacientes dos riscos comuns quando frequentam o serviço de saúde, reduzindo e prevenindo falhas que poderiam ser evitadas. Nós sabemos que no corre-corre da nossa vida, nós somos tomados pelo velho jargão do apagar de incêndio, e é muito grande desafio da gente colocar em prática essas evidências científicas, os protocolos, e o projeto veio com essa proposta de nos facilitar inserir essas melhores práticas para conseguir ter um cuidado com segurança.
O início desse projeto, ele foi marcado pela participação da equipe gestora no 2º Encontro Internacional de Segurança do Paciente em Brasília. Este marco foi muito divulgado nas redes sociais pela alta gestão como uma grande oportunidade de melhoria institucional. Nessa fala, eu vejo assim que o poder da liderança, né? Isso motivou o time bastante, essa empolgação, essa visão de oportunidade para a instituição. E o objetivo do projeto é a disseminação de práticas e ferramentas que oferecem diversas estratégias de ações e medidas simples, desde travar uma cama, desde de levantar uma grade para evitar uma queda do paciente, para um cuidado mais seguro, fundamentado nos protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Porque o projeto, como diz, todas as ferramentas que ele instituiu, ele não inventou, para a gente conseguir implantar, a gente não precisa inventar a roda, o projeto trouxe uma metodologia, ferramentas prontas, né, para que a gente conseguisse implementar. E dentro de toda essa proposta de metodologia, o que mais me significou, assim, que me construiu e me motivou enquanto profissional foi a metodologia. Foi a metodologia baseada na ciência de melhoria, do DEME, que é o Papa da Qualidade, e ele fala que a gente tem que enxergar a saúde como um sistema, né? Um sistema composto por estrutura, processos, pessoas, e que implementar um projeto de melhoria, fazer qualquer ação, qualquer melhoria no sistema de saúde, que é complexo, exige que tenhamos estruturas, que possamos trabalhar essas pessoas, o lado humano da mudança, os processos, e que esse trabalho, que essa construção, ela seja em conjunto, e por isso o propósito coletivo, todos sabendo onde, quando e como devem agir para isso. Esse é o propósito da metodologia. E fazer melhoria é construir juntos, né? Quando você fala de estrutura, você fala de liderança, você fala do propósito coletivo, você fala da importância de se ter um líder que dê suporte, que dê a estrutura. E isso o projeto propõe, né? Ele define os papéis de cada um no time, das responsabilidades, e lidar com o processo, até mesmo enxergar. Hoje eu consigo enxergar assim, eu olho para uma não conformidade ou um evento adverso e eu não consigo enxergar a punição. Eu olho, eu tenho um olhar do processo. Meu Deus, como é que eu vou fazer para facilitar, né, que o certo aconteça e dificultar o errado? Que protocolos, que normativas, que ações eu vou fazer? Então, quando existe um evento hoje na unidade, eu penso nisso, eu penso no processo, eu penso em melhorar o processo, né? E as pessoas, a gente sabe que o comportamento humano, a Vera falou aí a importância, né, do fazer, né? E a proposta desse projeto é construir junto, e é construir com a equipe que opera. Esse é o diferencial. Então, assim, quando você constrói, quando você faz, como a Vera falou lá na voz dela, né, que 85% você vai ter uma adesão, a fundamentação do conhecimento. E, nesse contexto, definir os papéis, as responsabilidades do time e proporcionar um ambiente seguro, que é a segurança psicológica, onde o profissional se sinta à vontade para expor sua opinião, compartilhar suas ideias, assumir os riscos que está enxergando sem medo de ser punido. Essa cultura punitiva, ela tem que mudar. Então, fazer melhoria é fazer mudanças, né? Mas para fazer mudanças, você tem que ter vontade, você tem que ter ideias e você tem que executar. Então, a metodologia, ela propõe que
que a gente possa testar pequeno. Antigamente, eles falam que o modelo que se desenhava para instituir processos de melhoria era que a alta gestão, ela definia, né, um processo, desenhava, colocava objetivo, o modo que ia ser executado lá na alta gestão e descia, né, para operacionalização e rezava para dar certo, né? E a metodologia que esse projeto ele trouxe para a gente, não é essa. A metodologia é que todos construam juntos, desde a alta gestão, né? É testar pequeno, é começar em uma unidade piloto, e aí você testa as ideias de mudança, existe um pacote de ideias de mudança baseado em protocolos cientificamente testados, baseados em evidências, e aí você vai testando, que é a ferramenta do PDSA, que em outro momento a gente fala sobre todas essas ferramentas, porque não vai dar tempo, mas o PDSA, ele é o motor, né, esse instrumento, essa ferramenta das ciências da melhoria que vai fazer esse processo de mudança até chegar na implantação. Por exemplo, essa fotozinha aí da implantação é uma placa de identificação de leito que nós construímos na unidade piloto de quedas, e que foi construída passo a passo. Ela foi testada com o enfermeiro do turno da manhã, foi testada com os técnicos do turno da manhã, da noite. Então, assim, todos participaram do projeto, do processo, até chegar à implantação, até foi testada com o paciente, porque é uma placa de identificação de leito que ela também tem uma visualização de classificação e dá para entender a parte do paciente, do familiar. Então, a estratégia do projeto primeiramente, a formação de times, né? Nós chegamos de Brasília e todos os ensinamentos que foi propostos, as ferramentas e, principalmente, a vontade, né? Esse lado humano de querer fazer melhor e de querer fazer a mudança, ele faz uma grande diferença. E esse processo ele tem que ser construído assim, os pilares da construção de todo o processo, de toda estratégia, é construir um processo seguro de trabalho, é envolver todos na adesão dos protocolos. Gente, todos, não é só na adesão, todos, desde no hospital, eu vou mostrar as fotos para vocês, mas o pessoal da manutenção, da limpeza, todos foram treinados, todos foram envolvidos, do compras, que é para estrutura, aquisição de equipamentos. A alta gestão deu um suporte maravilhoso, porque foi lá, conheceu, né? E a educação dos pacientes, familiares e pacientes e familiares, porque a Política Nacional de Segurança, ela preconiza que você tem que inserir o paciente e o familiar como membro da equipe, para que a equipe erre menos, para ajudar a equipe a errar menos. Então, assim, quando você lida com projeto de melhoria, eu acho essa curva do Rogers fantástica, assim, porque na maioria das vezes, a gente quer fazer um projeto de melhoria e se decepciona logo de cara com as pessoas, né? Porque as pessoas já olham com, né, assim, o que é que ela vem? A gente está trabalhando assim, porque mudanças, ela gera desconforto, né? Mas a gente tem que saber que a humanidade, ela é assim, ela tem essa curva, ela define bem o que é a humanidade e a gente precisa saber. Por exemplo, só 2,5% são pessoas inovadoras. Assim, eu me considero uma pessoa inovadora, porque quando chegou esse projeto no hospital, eu fiquei super feliz, eu abracei. Então, assim, os inovadores, eles são as pessoas que geralmente são os líderes, são as pessoas que vão, né? E inovador, você já nasce inovador, você já nasce. Não adianta. E tem os primeiros adeptos, que são aquelas pessoas mais contidas, que querem, né, esperar as coisas verem se dá certo, né, que tem mais
prudência em tudo. Então, esses primeiros adeptos, mas que também têm essa vontade de crescer, que são visionários. Então, essas pessoas, quando você vai iniciar um projeto, você traz elas para você junto. Você conta primeiro com elas. Então, aí você vai construindo ali e depois você passa por um abismo, né? E aí, para você ver, depois, a maioria da população, que é 70% da população, que é a maioria inicial, a maioria tardia, são pessoas assim que como é que eu vou convencer essas pessoas que essa metodologia, que esse projeto é bom, né? Então, eu vou ter que convencer pelos dados, né? Porque, como o Demi fala, assim, que é um grande estatístico, em Deus eu acredito, no restante me tragam dados, né? Então, assim, a gente vai conseguir engajar essa maioria inicial e essa maioria tardia quando a gente apresentar os dados de melhoria, ou pela história real, às vezes você tem uma pessoa que perdeu um paciente, que perdeu um ente querido por um erro, e essa pessoa quer militar, ou você conhece, ou é o amor de alguém, né? Porque a gente sabe que o paciente, ele é o amor de alguém, né? E depois os retardatários, que são aquelas pessoas, eu já trabalho há 30 anos com isso, você vem querer me dizer que tem que ser diferente? Então, essas pessoas, inicialmente, para você iniciar um projeto, você deixa elas de lado, você não vai ser saudável para você e motivador, né? Então, esse conhecimento do lado humano é muito importante quando a gente vai iniciar um projeto de melhoria. E como foi executado? Pensando lá atrás, como eu falei, né, testes, pequenos testes, foi selecionada a unidade piloto, por exemplo, quedas. Foi feito um diagnóstico inicial, os pacientes caíam mais no banheiro, a estrutura, foi tudo, foi feito um diagnóstico, um checklist de toda a visão, né, que a gente precisava ter, uma visão sistêmica de toda a estrutura que estava sendo implantada ali, que ia se começar um processo de melhoria. Então, assim, a clínica cirúrgica, por que quedas em clínica cirúrgica? Porque são pacientes de trauma, né, um pós-operatório, onde existe, pela classificação de risco, um risco maior de quedas, porque tem a mobilidade já comprometida. E depois que você faz o diagnóstico inicial, o projeto propõe pacotes de mudança com ideias, né? E que vão ser testadas. Por exemplo, os protocolos, quem é que vai fazer? Por exemplo, as medidas preventivas, quem vai fazer o quê, quando? E os indicadores, né? Depois de tudo isso, a gente tem que medir. Como fala, ninguém faz um processo de melhoria sem medir. Ninguém trabalha sem saber o que é que está fazendo. Então, o projeto propôs, nos ensinou isso, né? E o diagrama direcionador é uma ferramenta que veio, né, que está dentro desse modelo de melhoria, e ele tem o objetivo principal, que, por exemplo, na unidade de queda era reduzir mesmo, né, a taxa de quedas na unidade. Só que a nossa cultura assim, institucional, quando esse projeto chegou, nós tínhamos protocolos, nós tínhamos todos aqueles, tudo que tem, né, assim, protocolos lá lindos, maravilhosos, mas a efetividade deles, a execução deles, a cultura de todo mundo saber quando o paciente caiu, quem é que vai chamar, todo o processo, né? E todas as medidas fundamentadas, testadas, inseridas em prontuário eletrônico para comprovar mesmo e facilitar o trabalho do profissional. E ele tem o objetivo, que era a redução de quedas, o drive primário, que é o que eu já falei, que é os pilares, né, dessa metodologia, construir um processo seguro, que é onde eu vou construir os protocolos, eu vou dar estrutura na unidade de quedas, eu vou passar um pouquinho, vocês vão ver, construir uma cultura de segurança e melhoria contínua, que não pode parar, envolver todos no processo seguro,
E a partir do momento que isso é construído, tem um pacote de mudanças que vão ser testadas, vão ser realizadas pela equipe, né? E por que mensurar? Por que medir, né? Que às vezes é difícil, mas você só consegue acompanhar alguma coisa, você só consegue saber que o que você está realizando é uma melhoria se você medir, né? E hoje a saúde, ela é uma proposição de valor, ela é encarada como uma proposição de valor, atingindo bons resultados através de indicadores e também atendendo às expectativas do paciente no sentido de gerar valor para ele, no sentido de que ele entrou naquela instituição com uma doença, né? Mas que ele não pode sair com maiores problemas que poderiam ter sido evitados. Então, engajar ele no processo da saúde dele, da doença, fazer com que ele participe também. Ele é membro dessa equipe. Então, os resultados de toda essa construção do trabalho, ele foi, por exemplo, na meta, nós trabalhamos com 3 metas, a princípio, que foi a adesão à higiene de mãos, a unidade piloto foi a UTI geral, e o diagnóstico, né, final dessa meta, na construção de todos os processos propostos, baseados em protocolos, propostos pelo Ministério, através do diagrama direcionador, das ideias de mudança, os pacotes de mudança, foi 78%. E, assim, poderíamos ter sido melhores? Sim, mas nesse meio aconteceu uma pandemia, né, gente? E a gente sabe que essa pandemia, ela revelou muitas coisas, assim, principalmente o lado do cuidar do profissional. Inclusive, hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que não se faz qualidade, não se faz segurança do paciente sem ter a prioridade na segurança também do profissional. Então, muita coisa mudou, a nossa UTI virou UTI Covid, as nossas unidades de internamento viraram Covid. Então, o projeto, assim, foi outro olhar, né? Mas avançamos, conseguimos progredir em algumas coisas, está aí nosso time de cirurgia segura, construíram muitos protocolos, quero dar os parabéns para o time, né? A enfermeira Jennifer foi extremamente inovadora no processo, e está aí o resultado, diagnóstico final 66%, mas essa melhoria é contínua, a gente pode sim, né, continuar melhorando. Identificação, que foi a unidade piloto, foi na UTI neonatal, né? Inicialmente nós tivemos a líder, que foi a Ana Paula, e eu vou falar nomes aqui, às vezes eu esqueço, a enfermeira Águida, mas hoje a Ana Paula é nossa diretora-geral, super inovadora, né? E a gente contou muito, eles construíram, na época, o Ministério e o projeto ainda não tinham construído o diagrama direcionador, e mediante as outras ferramentas já construídas, eles construíram o diagrama direcionador, e o final, né, o diagnóstico foi 80% de adesão, de construção, foi muito bom. Administração e uso de medicamentos, nós avançamos nessa meta, não muito, porque existem alguns problemas muito além, porque hoje, né, até mesmo o problema problemas relacionados a outras coisas que o profissional ele não pode ir para áreas assistenciais, e impactou um pouco, mas resolvemos processos que impactavam muito na segurança da prescrição, estamos resolvendo ainda nesse olhar de processo, que junto com o IDS, que é a prescrição online, porque a gente tem muito atraso de prescrição, que dificulta, que está comprometendo o paciente, e essa prescrição já está sendo, a gente está facilitando o que é certo, né? A gente está em contato com o IDS, e essa prescrição já vai estar online, para facilitar, para não ter mais atrasos. E a unidade de quedas, que foi, assim, meu Deus, uma unidade que se destacou muito, né? A líder, a Wanda, que não está mais no hospital, mas, poxa, ela estava... O final, hoje, ela não trabalha mais no hospital, essa líder,
mas ela deixou um grande legado, uma equipe maravilhosa de se trabalhar. Fizemos uma gestão que o projeto propõe, que é essa gestão colaborativa, né, onde todos aprendem, todos ensinam, e nós conseguimos avançar demais em termos de tudo, de processo. Foi construído protocolo, foi construído, foi estruturado a estrutura física, os banheiros não tinham barra de apoio, foram colocadas, foi maravilhoso. E lesão por pressão também foi construído muito trabalho, o diagnóstico final foi 94,7%, a gente conseguiu cumprir muita coisa dos processos. E o envolvimento de todos, né, gente, no processo de mudança fez toda a diferença, faz ainda hoje, né? Nós temos a nossa manutenção do hospital, que é o Vilmar, um funcionário muito antigo, vou falar nome aqui, eu até pedi permissão para ele hoje, mas ele foi uma pessoa que se envolveu, que até hoje se envolve, porque ele lida com manutenção preventiva e corretiva dentro do hospital, e isso está totalmente ligado à segurança do paciente, né? O time da limpeza, de sensibilizar essas pessoas que o piso não pode estar molhado, porque propicia a queda, então eles foram treinados, as barras, então a gente fala de estrutura, a gente fala de envolvimento, e as ferramentas que foram utilizadas para engajar, para estar mais perto dessas pessoas que estão construindo, para construir junto, que foi a Ronda de Alta Gestão, que é uma ferramenta que até hoje, né, ela se sustenta. A gente sempre faz todo mês uma Ronda de Alta Gestão. Esse mês mesmo a gente fez, esse mês passado, ficamos no hospital até quase meia-noite com a turma, fizemos uma ronda noturna, escutando os funcionários. Foi muito gratificante. Tem até uma história rapidazinha para contar aqui, que um dos funcionários, né, falou que, oh, meu Deus, eu queria ganhar na loto para eu comprar uma impressora, né? E, poxa, isso era um problema que afetava o desenvolvimento dele e que, graças a Deus, foi resolvido. Então, assim, a Ronda, ela tem essa proposta de estar mais perto, de ouvir os profissionais que operam diretamente, né? E que eles tenham voz, de dar voz para esses profissionais atuarem nos testes e nas implementações de mudança, criando um ambiente seguro que sustente as melhores práticas. Então, está aí a nossa foto da nossa Ronda, que fizemos agora há pouco, mas tem muitas outras fotos, tem muitos outros momentos desse, em todos os setores do hospital, onde todos ensinam, todos aprendem, é uma gestão colaborativa. Em relação ao gerenciamento de risco, né, gente? Assim, a gente não pode falar em paciente, segurança, em qualidade, sem falar em gerenciamento de risco, né? E nós tínhamos uma ferramenta para notificações das não conformidades, que era uma ferramenta, eram caixas físicas com papéis, e foi transformado, né? Hoje a gente foi implantada uma ferramenta de notificação em plataforma digital, acessada pelo celular com QR Code. Então, assim, a adesão a essa plataforma foi tamanha, foram 400% de adesão, foi muito bom, um resultado maravilhoso, e eu consigo ver, assim, em termos de gerenciamento de risco, a plataforma, ela me oferece uma visão, né, sistêmica de todos os processos que precisam ser melhorados na instituição. E eu quero muito aqui, através da minha fala, que cada vez mais as pessoas mudem a cultura de notificar o errado mesmo, né? Para que a plataforma, ela não vem com esse motivo de punição, ela vem com o objetivo dela é de construção de processos. Então, assim, engajar, o slide está um pouquinho errado, mas engajamento familiar, educar o paciente e a família, né, para que eles saibam o seu plano de tratamento e possam ser autovigilantes e auditores no seu próprio cuidado, e ajude a equipe a errar menos. Pensando nessa proposta, nesse pacote de mudança, a gente implantou um projeto voltado a isso no hospital, que chama o projeto Guardião do Cuidado, onde nós trabalhamos, nós capacitamos, nós ensinamos, nós compartilhamos ideias com os familiares, os pacientes que deambulam,
sobre noções, né, de higiene, de adesão à higiene de mãos, da complicação, de como fazer um curativo, né, diminuindo o retorno, né, porque esse paciente ele já vai para casa sabendo como é que vai cuidar daquele curativo, quais são as noções de asepsia. Então, esse projeto é feito em parceria com a CCIH, com o Cuidados com a Pele e com a unidade piloto de quedas, né? O projeto nasceu no escritório de qualidade e está sendo lá disseminado, a gente está conseguindo engajar, e graças a Deus acontece na capela, e é lindo de ver as pessoas, os pacientes se engajando, porque assim, gente, hoje eu vejo assim, porque a Política Nacional de Segurança do Paciente, ela diz que nós temos que engajar o paciente e a família como membros da equipe, né, para ajudar o grupo a errar menos. Mas, assim, em termos de motivação mesmo, assim, e por quê, né? Às vezes, assim, falando em gerenciamento de risco, por que o gerenciamento de risco, por exemplo, da indústria de aviação é tão seguro, né? Por que a indústria de aviação, por que os aviões são mais seguros, né, do que o transporte terrestre? Porque o gerenciamento de risco deles é perfeito. E sabe por quê? Qual a motivação maior humana ali? E quem faz esse gerenciamento de risco é o piloto, né? Sabe por quê? Ele morre também. Ele morre com mais pessoas juntas, né, em uma só vez. Então, assim, trazendo isso para o paciente, ele é o piloto. Então, ele tem que ter interesse, sim, de cuidar, de gerenciar o risco que ele corre, né, também. Por isso, a importância de você inserir, de você disseminar esse gerenciamento, esse cuidado para ele. Então, assim, foram vários processos e estão sendo vários processos construídos com essa metodologia dentro do hospital, protocolos mais acessíveis. O fluxo de alta hospitalar da gente estava impactando no giro de leitos, estava impactando na própria, como é que se fala? Eu já fiquei um pouquinho nervosa aqui, mas impacta em muitas coisas, a gente sabe, e foi feita um processo de melhoria quanto à alta hospitalar, e a gente está colhendo alguns resultados, né? Mas precisamos melhorar ainda mais. E a comunicação efetiva, né? A gente tem muito problema com isso. A gente sabe que 70% hoje dos eventos adversos, eles são pela mal comunicação, eles são adventos de comunicações, de falta de comunicação, né? E a gente instituiu uma pasta de rede compartilhada, onde lá tá todos os processos, tudo voltado à segurança do paciente, está lá, acessível em todos os computadores, para todos os funcionários acessarem, com protocolos, com todo o suporte e estrutura que eles precisam. E é isso. Então, quando você fala para mim, Michele, o que foi o projeto, né? Não para mim, mas para o Hospital São José, para mim também, enquanto profissional, o projeto, para mim, ele foi o norte, ele foi a direção, ele foi o caminhar de forma metodológica, de forma, assim, pegou na nossa mão e diz, vem, é assim que a gente vai fazer. E foi isso, foi muito importante o projeto. Nós somos a segunda geração, né, nós fomos, né, a segunda geração desse projeto de melhoria que aconteceu de 2018 a 2020, ensinando e aprendendo com 60 hospitais públicos do Brasil. A gente tem um grupo no WhatsApp que compartilhamos experiências, que testamos. Isso é muito importante, essa troca de saberes, essa troca de tudo que acontece no Brasil inteiro, né? E no Paraná, somente 3 hospitais foram contemplados pelo projeto e o Hospital São José foi um deles. Então, o Hospital São José foi privilegiado com esse projeto. Então, o meu agradecimento aqui enquanto profissional, me considero um resultado não mensurável desse projeto, porque não dá para medir, né? Porque ele mudou minha vida, ele não mudou minha vida só profissional, ele mudou minha vida pessoal, ele mudou
a forma de ver as coisas, né? Não querendo culpar, não querendo julgar, mas querendo olhar de forma sistemática, querendo olhar o processo, né? E hoje eu estou aqui cheia de gratidão pela oportunidade de compartilhar isso com vocês, essa experiência de uma prática de cuidado que exige melhoria contínua, focada na qualidade e segurança. Agradecer a alta gestão, a minha diretoria, agradecer a todo esse time maravilhoso que está aí na foto. Essa foto aí foi um momento histórico, porque nós nos destacamos nacionalmente, né? Foi uma live ao vivo para todo o Brasil, onde o hospital se destacou como um grande apoiador, como a alta gestão apoiou esse projeto e ele se destacou, né? Então, o doutor Gipiela e a Elaine faziam parte da alta gestão na época, o doutor Gipiela diretor, e ele falou, né? Ele representou todo esse time para o Brasil inteiro como apoiador desse projeto. Então, assim, foi muito importante. Eu quero agradecer a todos os profissionais do Hospital São José, porque é isso, eu acho que segurança do paciente, ele tem que estar na nossa vida, é uma missão e é um compromisso de todos, né? E cada vez mais, né, gente, falando no lado humano das pessoas, precisamos de mais times desses expostos a ir além das expectativas, porque o nosso mundo muda exponencialmente, e se tudo que fazemos é atender às expectativas, vamos ficar para trás, como organizações, como equipe, sociedade. Isso é uma mensagem do David Bray. E hoje, para você ver como né, novos desafios, né? Hoje a gente está com um novo projeto também do PROAD SUS, Saúde em Nossas Mãos. A gente, esse pilar de que a melhoria, né, ela tem que ser contínua, que a cultura de melhoria ela tem que ser contínua, ela ficou em nós, tá? Ela ficou, foi tamanha isso, que a gente entrou, né? Fomos contemplados novamente, buscamos esse projeto novamente, e graças a Deus o hospital passou por todas as entrevistas, e hoje a gente está com o projeto Saúde em Nossas Mãos, que já salvou mais de 7.000 vidas no Brasil, e é um novo desafio, e que, né, nós temos, esse projeto está sendo dentro da UTI, ele combate infecções relacionadas a assistências, que é relacionada a infecções de pneumonia associada à ventilação, infecções de catéter, de corrente sanguínea, e infecções do trato urinário, né, por dispositivo, que é a sonda. Então, a gente está iniciando esse projeto e temos um time maravilhoso, e é isso, a gente não para, né? Esses são os componentes educacionais, eu quero passar para vocês, eu quero disseminar, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi e aonde eu aprendi todas essas ferramentas, aonde esse time está aprendendo, né? Nós temos a plataforma com cursos online gratuitos do AvaSUS, né? A ciência, essa metodologia que eu falei, que mudou minha vida enquanto profissional, que é o IHI, que é o Instituto Healthcare Improvement, que essa metodologia maravilhosa. Entrem, porque o Hospital Sírio-Libanês traduziu, né? Tem alguns cursos que foram traduzidos e é gratuito, né? Temos a plataforma do Moinho de Ventos, que foi o hospital que é referência em segurança do paciente, que nos assessorou. Lá tem vários cursos maravilhosos, e o AvaSUS também. Então, assim, os aprendizados e significados é que ainda há muito nesse caminhar, mas focar na segurança do paciente nos possibilitou repensar e reorganizar uma cultura hospitalar para alcançar a visão da instituição, a fim de promover uma realidade institucional sólida, centrada no cuidado com segurança. Obrigada pela oportunidade, e encerro a minha fala aqui.